Ok, agora sim. Vou partilhar a minha tela. Como disse, o tema de hoje é reportagem. Basicamente, vamos falar sobre o conceito de reportagem e vamos falar também sobre os tipos de reportagem. Eu costumo dizer que a reportagem é aquele gênero que não se aprende em sala de aula. A reportagem é um gênero que se aprende fazendo. Não se aprende reportagem em sala de aula, mas sim fazendo reportagem. Entretanto, isso não significa dizer que não possamos teorizar o gênero reportagem. Então vamos começar pelo conceito. O que é uma reportagem, do ponto de vista conceitual? A reportagem não é mais senão o trabalho de recolher dados ou informações no terreno sobre determinado fato ou tema da atualidade. Também pode ser definida como um relato mais longo e detalhado de um acontecimento. Não sei se tu te lembras, quando falamos da notícia, quando falamos da notícia, nós dissemos que a notícia era o relato curto e objetivo de um acontecimento, certo? Certo. A reportagem é o oposto da notícia. Na reportagem, você tem um relato mais longo, mais detalhado sobre o acontecimento. Ao passo que na notícia, você tem um relato curto e objetivo. Na reportagem é o inverso. Você tem um relato mais longo, mas também mais detalhado sobre o mesmo acontecimento. Tá? Então, reportagem não deixa de ser isso, né? É ir ao terreno, recolher dados e informações através da entrevista enquanto método, né? Aquela entrevista em que a gente vai fazendo perguntas para recolher informações das pessoas, para recolher dados que vamos utilizar para a nossa reportagem, para o tema de reportagem. Então, reportagem é isso, é ir para o campo, consiste na recolha de dados ou informações junto das fontes, seja elas orais, escritas, seja elas documentais ou pessoais, para obtermos informações que serão necessárias para nós produzirmos para nós desenvolvermos o nosso assunto ou tema de abordagem que nos leva a fazer a reportagem. Reportagem é basicamente isso, na recolha de dados ou informações para produzir um conteúdo jornalístico. Repito, reportagem consiste na recolha de informações ou dados necessários para a produção de um conteúdo jornalístico. Ok? Costuma-se dizer que a reportagem é o gênero por excelência do jornalismo. E por que a reportagem é considerada o gênero por excelência? Porque ela abarca em si quase todos os outros gêneros. Quando tu lês uma reportagem, lá dentro da reportagem você vai encontrar a notícia, vai implícito, né? Vais encontrar a entrevista, vais encontrar o artigo de opinião, vais encontrar, ou seja, ela é a mescla de todos esses gêneros. Por isso é que se diz a reportagem é o gênero por excelência do jornalismo, porque ela abarca todos os outros gêneros, não é? Por exemplo, para fazeres uma reportagem, você precisa fazer entrevista. Para começar a reportagem, você precisa escrever uma notícia que depois vai desenvolver e vai fazer um relato mais aprofundado. E na reportagem você pode, de forma indireta, emitir um ponto de vista, uma opinião, podes fazer uma demonstração de um fato de acordo com a sua perspectiva sobre o assunto, que é diferente na notícia. Na notícia, o jornalista está excluído do fato, ele apenas se limita a relatar o fato. Na reportagem, o jornalista se envolve. Aí é preciso considerar-se todo o background cultural do jornalista, a quantidade de informação que ele conseguiu apurar. É na reportagem que se vê quem é quem.
Se você quer ver quem é jornalista, manda-lhe escrever uma reportagem. Qualquer pessoa, Alexandre, qualquer pessoa escreve notícia. Basta você lhe dar a estrutura, qualquer pessoa pode escrever uma notícia. Mas uma reportagem só um bom jornalista. E é através do gênero reportagem que se consegue notar quem é bom jornalista e quem não é bom jornalista. Ok? É através do gênero reportagem. Porque reportagem não é qualquer um que faz, tem de ser mesmo alguém que entende e domina da coisa, né? Que domina a coisa. Bem, feito que está o conceito de reportagem, eu repito, reportagem é o gênero que consiste em buscar, recolher dados ou informações para a produção de um conteúdo jornalístico, ok? Buscar, recolher dados no terreno, junto das fontes, né? Vou repetir, reportagem é o trabalho que consiste em recolher dados ou informações junto das fontes, no terreno, para a produção de um conteúdo jornalístico. Essa que é a reportagem. Agora vamos lá ver quais são as características de uma reportagem. Bem, a reportagem, primeiro, pode ser escrita na primeira pessoa ou na terceira. Geralmente, a reportagem é escrita na terceira pessoa, mas também pode ser escrita na primeira pessoa. Um exemplo, vamos imaginar que você foi à rua para produzir aquela notícia sobre a sinistralidade rodoviária. Outra coisa que eu não lhe disse, você não mencionou a fonte. É obrigatório fazer menção da fonte. Porque você não foi à Direção Nacional de Aviação em Trânsito, você não entrevistou o diretor para te dar aquelas informações, você tirou de algum sítio, certo? Sim. Eu perguntei se você tirou de algum sítio. Não percebi. As informações que você utilizou para escrever a notícia sobre a sinistralidade rodoviária, você tirou de algum sítio ou você entrevistou o diretor da aviação em trânsito? Não entrevistei ninguém. Onde é que você tirou as informações? Do Jornal de Angola. Então deve citar, de acordo com o Jornal de Angola, ou segundo o Jornal de Angola, ou no final do texto você tem que escrever fonte, Jornal de Angola. Ontem nós falamos disso. É obrigatório, é ético, porque senão assim, você está a utilizar o trabalho do outro, fazendo-se passar como se fosse seu trabalho da tua própria lavra. Por isso é que é um erro ético não mencionar a fonte da informação. É uma atitude de respeito para quem produziu aquele conteúdo que você utilizou para a tua notícia. Não é proibido você utilizar informações do trabalho dos outros, não é proibido, é legal. Desde que você mencione a fonte original, desde que você diga que esse material você tirou do Jornal de Angola. E para fazer isso, basta dizer, de acordo com o Jornal de Angola, ou segundo o Jornal de Angola, entende? Ou se não quiseres fazer essa menção da fonte no meio do texto, você faz no fim. Escreve como se fosse você a fazer tudo, a produzir, a ir lá no local, mas no final escreve fonte, Jornal de Angola, edição do dia X, do mês X, do ano X. Ou então colocas um link. Se viste no Jornal da Angola Online, pegas no link da matéria que você se baseou, copias e colas aí onde você escreveu fonte, ok? Isso é mesmo necessário e é obrigatório. Retomando. Característica. Eu dizia que a reportagem pode ser feita na primeira, na terceira ou na primeira pessoa. Geralmente ela é escrita na terceira pessoa, ok? Do mesmo jeito que você escreve a notícia. Mas também se fizeres na primeira pessoa não tá errado. Como é que seria na primeira pessoa? Fui à aviação e trânsito
entrevistei o diretor nacional da aviação e trânsito. Ele me disse que no ano passado, eu estou a falar na primeira pessoa, né? Eu dirigi-me à direção de trânsito, onde contatei o diretor da DNVT, que me informou que no semestre passado, no primeiro semestre do ano, 600 pessoas morreram. Dessas 600 pessoas, cerca de 300 e tal ficaram feridos. E tal. Após a entrevista com o diretor, dirigi-me à rua, veja, dirigi-me à rua para saber a opinião dos transeuntes, dos automobilistas sobre essas estatísticas. Falei com o senhor João Mateus, de 62 anos, e perguntei-lhe o que é que acha relativamente às causas das mortes nas estradas. O senhor João Mateus disse que a principal causa é a irresponsabilidade dos condutores. Ponto. Depois abro um parágrafo para colocar uma citação dele, uma frase que ele disse. Estás a ver? Coloco a frase e no final da frase vou dizer, referiu o senhor João Mateus, que é para o leitor perceber que essa frase, que tem essa citação, quem falou não é o repórter, é o entrevistado. E assim vai intercalando. A reportagem é você intercalar a tua narração, o teu discurso, com o discurso das fontes. Vais intercalando. Então, você pode escrever, pode fazer isso na terceira pessoa ou na primeira pessoa. Primeiro aspecto. Segundo aspecto,